O Breno é um querido nosso, formado pela Faculdade de Direito de Marília, pela Univem, atualmente é juiz federal do trabalho, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, além de ser professor de Direito e Processo do Trabalho. É um dos fundadores da ONG Projeto Semear Marília, que presta assistência para cerca de 170 crianças e adolescentes aqui da cidade. É criador e administrador da página virtual A Vida no Mundo Espiritual, que é um portal espírita com artigos, textos, vídeos e aulas, hoje seguido por mais de 200 mil pessoas. Nasceu aqui em Marília, estado de São Paulo, é de família espírita, sempre esteve envolvido com a doutrina, frequenta o NEAP, e nesta casa é atualmente um dos expositores do curso semanal de estudos das obras do Espírito André Luiz, às terças-feiras. Realiza palestras em outras cidades do estado de São Paulo. Esse é o 6º livro que o Breno lança, e a gente teve a felicidade de estar em todos estes momentos com ele. Breno, muito obrigada desde já, viu? Nos dê essa alegria de ouvir agora. Bom? Boa noite. Som? Tá saindo? Acho que tem que aumentar lá. Eu vou aumentar. Boa noite. Agora melhorou o som. Eu gosto de ficar com a mão livre. Não gosto de segurar o microfone. Eu estou muito feliz de ver tantos outros amigos, né? Tantas pessoas. Uma felicidade especial o lançamento desse livro, porque eu estava conversando com o Pfeiffer, é um livro da minha vida, que desde criança eu enfrento o desafio do desdobramento, da projeção. No Espiritismo a gente conhece como desdobramento espiritual. Os outros nomes estão na capa para as pessoas poderem localizar o estudo. Projeção astral, viagem astral, projeção da consciência. Mas é o desdobramento. E como eu faço desde criança, é algo que é ligado diretamente na minha vida. E eu sempre quis falar a respeito, mas a orientação que eu sempre recebi foi estuda, 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 organiza, depois que publicar o livro pode falar. Então, a partir de agora, eu vou falar bastante sobre desdobramento. Mas eu quero começar agradecendo a presença de vocês, agradecendo primeiramente Deus que nos permite que, mesmo como espíritos imperfeitos, possamos contribuir na obra do bem. E diariamente eu oro e agradeço a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos, aos espíritos encarnados aqui do NEAP, aos amigos do NEAP e da ONG Semear, por permitir que mesmo eu, um espírito imperfeito, possa contribuir de alguma forma na edificação do bem. Então é algo que eu agradeço muito. Então sou muito grato a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais e a todos os amigos que compartilham do nosso dia a dia. Agradeço a minha esposa Larissa, ela não está aqui presente, trabalhando, viajando. A minha mãe, Maria Eunice, a minha irmã Valquíria. Dedico a minha filha Beatriz, foi um desdobramento muito especial. Não está no livro, mas 5 anos antes dela nascer, eu a conheci no mundo espiritual, voltei para o corpo físico e contei para minha esposa. Falei, a primeira filha nossa, já pode escolher o nome, vai ser menina. Nós, em 1 semana, já escolhemos o nome Beatriz. Está com 2 anos agora, 2 anos e pouquinho. Agradeço ao irmão e amigo Rodrigo por nos blindar com essa linda canção
E, como eu falei para ele ontem, é importante porque já salva a noite, né? Se vocês falarem, a palestra não foi muito boa, mas a música, Rodrigo, mas a música, muito obrigado. Inclusive, agradeço ele também por ajudar aqui, né? Vocês devem ter visto a divulgação do site. A gente vende o livro, é ele que montou, ele que me ajuda, ele que me aguenta diariamente. Por que a gente não faz isso? Por que não faz aquilo? Né? Então, muito obrigado. Eu agradeço a presença de vocês, aos companheiros da UniSemear, da Loja Alfa, do Provida, do NEAP. Agradeço a diretoria do NEAP por ter cedido esse espaço na agenda de segunda, que é tão especial. Agradeço ao meu tio Emanuel, a Karina, não sei onde está aqui, a Karina, e a minha colega Karine Vaz, porque eles fizeram a revisão, me ajudaram, daí surgem debates, conversas, né? Às vezes não concordamos em alguma coisa, às vezes concordamos em outra, faz parte, natural. Mas eles que leem o livro na fase que está bruta. Inclusive da Karine foi bem interessante, minha colega Karine Vaz. Ela, quando eu terminei o livro, à noite, terminei ele, primeira fase, o 0, né? Falei, amanhã tem que mandar para a Karine e para o meu tio. E eu acordei de manhã com uma mensagem no WhatsApp, às vezes ela está acompanhando online, porque ela é lá da região de Campinas. Ela falando, ó, Breno, eu tive um desdobramento hoje. E você falava para eu fazer a revisão do seu livro. Falei, ah, é? Então está contratado. Eu não lembro, mas se você está falando, a gente vai falar sobre isso, né? Análise racional dos fatos. Eu havia acabado o livro na noite anterior. Na segunda-feira ela falou isso. No dia seguinte de manhã, ela falou isso. Está contratada, vai entrar no time de revisão. Eu enviei para ela fez a revisão, foi muito boa. O pai dela era editor, então ela tem toda uma técnica de revisão muito interessante. Eu agradeço também a um espírito já desencarnado, que eu sou muito grato, apesar de nunca ter conhecido pessoalmente, que é o Valdo Vieira. Para quem não o conhece, quem estuda bastante espiritismo conhece. Para quem não conhece, ele psicografou muitos livros com o Chico Xavier. Alguns importantes. Evolução em Dois Mundos, Mecanismo da Mediunidade, Sexo e Destino. E depois ele saiu da doutrina. Só que como eu aprendi nessa doutrina cristã, não me cabe julgar o que o outro faz, mas só agradecer o que ele fez. E ele foi um mestre em desdobramento e trouxe uma valiosa contribuição para o tema. E aí, inclusive, entra um outro fato interessante. Eu venho estudando o tema a vida inteira, mas para me preparar para o livro, de forma mais intensa nos últimos 4, 5 anos. Né? Então, li muitos livros do Valdo, de vários outros espiritualistas, vários cursos, muitos espíritas, o que existe de espiritismo eu li a respeito. E em um desdobramento, o meu guia falou, você tem que estudar um livro do Valdo. Eu falei, mas já estudei todos. Não, mas tem mais um para você estudar. E eu fui procurar na internet, ver qual que era esse livro que eu não tinha estudado ainda. E achei um livro que chama Projeciologia, desse tamanho, que não vende mais em livraria, só você compra de segunda mão. E o valor dele era 500, 600 reais. Eu falei, sinto muito. Não vou estudar, não, né? Mentalmente, falei com o meu guia, falei, já era. Não vale, já estudei tudo, não preciso ler esse livro agora. Né? Aí tem um problema, você querer não seguir a orientação do seu guia, né? Passado um tempo, 2, 3 semanas, um trabalhador da casa falou, olha, tem uma pessoa querendo falar com você. Ela disse que tem que conversar com você, que assistiu o lançamento do seu livro Os Mensageiros, Lições dos Mensageiros, e quer conversar com você. E nós marcamos aqui na terça-feira, antes da palestra, e ele veio, trouxe o livro, Projeciologia, mais vários estudos que ele fez, porque ele foi aluno do Valdo. Falou, é o Elcio, acho que o filho dele está aqui, né? Cadê o Elcio? O filho do Elcio? Está por aqui, aqui.
ele não pôde vir hoje. Então, trouxe vários outros livros, o livro do Valdo, e falou, ó, tudo isso eu estudei na época pessoalmente com ele, toma, eu trouxe para contribuir. Você citou desdobramento, eu tive essa vontade de trazer. Então, aí eu paguei com juros e multa, porque aí, além do livro, veio outros estudos. Foi mais um ano tendo que estudar, catalogar, porque é um livro interessante para o tema e que era necessário estudar. E aí que está um dos problemas. Não era espírita já, né? E a maioria do conteúdo não é espírita. Eu sempre tive que estudar espiritualistas. Não é nada contra, justamente estou até agradecendo ao Walter. Mas é que eu sou espírita, tem toda a terminologia espírita, sigo Kardec, e eu queria dar uma contribuição para a doutrina dentro do espiritismo. O espírita que começa a ter a sensação do desdobramento, que sofre com isso, que quer entender o que está ocorrendo, como que ele vai estudar? Muitas vezes ele não vai encontrar essas outras obras. Eu fui por uma necessidade, desde criança, sofrendo com o fenômeno. No Espiritismo tem algumas obras? Tem, mas são poucas. O próprio André Luiz fala um pouco, né? Eu cito no livro, mas não é aprofundado, ele não se aprofunda no tema desdobramento. Então, daí surgiu o livro. E nós ficamos muito felizes que a pré-venda superou nossas expectativas e a gente pede para divulgar, porque além de ser um instrumento para quem quer desenvolver a faculdade, para quem sofre com essa faculdade psíquica. Porque quem não tem o domínio e tem o desdobramento espontâneo, e alguém aqui já deve ter tido, sabe que não é muito agradável. Você se assusta, às vezes não consegue se mexer. Tem a chamada catalepsia projetiva, que vem da catalepsia, trouxeram o nome, projetiva, e não se mexe. Olha o desespero. Você está lá com o olho aberto, olhando. Às vezes tem um espírito, às vezes não tem. Às vezes você sente o cordão de prata, o calor dele, e toma ele por espírito, fica desesperado. Então, a ideia é que o livro auxilie também essas pessoas que sofrem com o desdobramento. O livro ele tem 3 partes. Espera aí que eu perdi a caneta. Vou aproveitar e tomar. A gente dividiu o livro em 3 partes. A primeira, estudos a respeito da doutrina espírita. Porque, por exemplo, você pega o Kardec, está tudo na emancipação da alma. Aí, sonambulismo físico, espiritual, desdobramento. O termo desdobramento vem com André Luiz. Você não vai achar o termo desdobramento em Kardec. Está dentro de sonambulismo. Então, o iniciante do estudo não vai entender isso. A gente traz essa explicação. Além de várias outras estudos para formar a base mesmo de conhecimento. Vidência, clarevidência, desdobramento, sonambulismo. Para saber diferenciar um fenômeno do outro. Para você saber o que está ocorrendo com você. A segunda parte são relatos de alguns desdobramentos que eu fiz. Né? Fiz vários a vida inteira. Eu trago os que eu entendi e sob a orientação de Heitor, o que seria mais didático. Iria ajudar mais a compreender o tema. Em desdobramento, o pessoal de terça conhece esse desenho. Ele não é muito bonito porque foi eu que fiz. Eu não tenho o dom de pintar. Se um dia eu desenhar qualquer coisa, vocês sabem que foi mediúnico. Aqui é o universo físico, tridimensional. Aqui é o universo espiritual, formado pela matéria na 4ª dimensão. E uma das características da matéria na 4ª dimensão é que ela possibilita a coexistência de várias realidades ao mesmo tempo, vários planos de vidas, várias esferas espirituais. Tudo isso está em sintonia com Kardec e André Luiz. Quem quiser, só me procurar que eu mostro. Eu visitei em desdobramento as 2 mais densas, que na literatura tem esse nome, que eu considero um nome muito místico, porque quando você está lá
Não é trevas, não é abismo. É um mundo. Quem lê Libertação vê que André Luiz narra uma cidade. Então foi um nome que foi mistificado, mas está na doutrina com esse nome. São as mais densas do que a que está entrelaçada com a nossa. É que onde a gente está agora. Vamos imaginar que eu estou aqui dando uma palestra e meu guia está aqui do lado. Ele está na espiritual, que tem esse nome, e eu na física, está entrelaçado. Por meio de passagens, você vai para as outras esferas. Olha as 3 umbralinas. E o espírito tem medo do umbral, sendo que tem as outras aqui, ó. Por que o espírito tem medo do umbral? Onde está nosso lar? E aí? Tá aqui, ó. Eu visitei até aqui. A 4ª, a 3ª, a 2ª e a 1ª positiva. A 1ª e a 2ª negativa. E eu narro esses desdobramentos. A gente vai falar mais a respeito disso. Esse desenho de Cidades do Além, do Chico Xavier, sempre trago ele também. Ele demonstra as esferas positivas. As 3 umbralinas e as 3 positivas. As 3 depois do umbral. Tudo que a gente conhece, tá? Descreve o quê? Como é que são as outras? Não sabemos. Eu trago um rápido relato do que eu vi. E outros fazem um rápido relato do que viram. A vida já se expressa de forma tão diferente que a gente não sabe nem mesmo explicar. Então a gente não sabe como que é a vida nas esferas superiores. E na 3ª parte a gente enfrenta as técnicas para quem quer desenvolver. Desdobramento é uma faculdade anímica em si. Ela pode ser mediúnica no sentido genérico, ou seja, eu me desdobro, converso com o espírito, volto e falo o que eu vi. Mas ela é anímica, ou seja, você promove, é uma faculdade psíquica sua. E como qualquer faculdade psíquica, todos podem desenvolver. Paris, não falei isso? Né? Se alguém aqui já está treinando, sabe o quanto é difícil. Eu treino e condiciono ele a vida inteira e é difícil. Não é fácil. É uma faculdade psíquica e nós somos ainda espíritos jovens. Não é fácil. Mas todos podem fazer a técnica e tentar desenvolver. E eu tenho certeza que aquele que realmente procurar vai sentir alguma coisa diferente. Vai perceber algo diferente. Vai ter algumas sensações além da matéria física. Vai perceber algo já espiritual. E falando da primeira parte, a gente tem que pensar, por que você quer fazer desdobramento consciente? Por que você quer se projetar para fora do corpo físico? Se for objetivos inferiores, se for curiosidade, a gente não recomenda. Porque se não estiver ligado a uma reforma íntima, a uma tentativa de melhora como pessoa, a uma tentativa de seguir o caminho do bem, de seguir o evangelho, de frequentar a casa de oração, de manter hábitos mentais saudáveis, fica complicado. Porque no dia a dia, quem não faz isso tem uma atmosfera psíquica muito densa, tem uma sintonia muito densa com espíritos infelizes. E adivinha quem vai estar te esperando quando você sair do corpo físico? Ah, mas eu vou ser então agora um espírito de luz, vou virar anjo. Não falei isso, meus amigos me conhecem e sabem que eu estou bem longe disso. Mas a questão é que mesmo que seres imperfeitos, nós podemos ter hábitos mentais saudáveis. Nós podemos introduzir em nossa vida os ensinamentos evangélicos. E aí a reforma íntima ocorre naturalmente. Então, mesmo sendo uma pessoa imperfeita, eu posso fazer evangelho no lar, eu posso orar diariamente, meditar, praticar caridade, ser uma pessoa correta, mesmo sendo uma pessoa imperfeita, um espírito imperfeito. Então você tem que ligar uma coisa à outra, senão não adianta. Não adianta querer fazer desdobramento.
E aí tem um outro problema. A grande maioria da humanidade está como? Adormecida no sono denso da matéria densa. Então a matéria densa, ela traz muito conforto, né? É gostosa. Tanto que a gente sai do corpo físico e voltar correndo para ela, né? A gente assusta, quando a gente assusta quer voltar. Ela limita nossos pensamentos. Ela traz um conforto, uma zona de conforto. A partir do momento que você começa a expandir a sua capacidade psíquica e espiritual, você sai dessa zona de conforto. Justamente você vai perceber a sintonia com amigos espirituais ou influências espirituais. Quando você se desdobrar, você vai ver quem está andando com você. Então você vai passar a se conhecer muito mais. Porque se você não está fazendo reforma íntima, só tem hábitos inferiores, quando você se desdobrar, vai encontrar seus amiguinhos do dia a dia. E aí você vai passar cada vez mais a te conhecer. Infelizmente, a maioria, até mesmo aqueles que seguem religião, vivem como ateus materialistas. Por quê? No dia a dia, no trabalho, em casa, na rua, com os amigos, na família, não aplica o evangelho. Então, quando você começa a estudar o desdobramento, fazer reforma íntima, você sai dessa zona. Você começa a se incomodar. Então, você tem que estar disposto a participar dessa batalha contra você mesmo. O verdadeiro lapidar da pedra bruta. Você reformar verdadeiramente o seu espírito. Porque senão, não adianta. Você não tem como fugir de você mesmo. Você pode fugir de qualquer um, menos de você mesmo. E o desenvolvimento das capacidades psíquicas vai te jogar na sua frente quem você é. Então, tem que pensar. Eu quero isso? A gente recomenda que queira. Mas você tem que pensar se você quer. As espécies de desdobramento. Temos o inconsciente. O inconsciente é uma beleza, porque você não lembra de nada. Você desdobrou, interagiu no mundo espiritual, voltou e não lembra. Acabava no sonho com nada, não lembro de nada, não sei nada aconteceu. O semiconsciente. Você lembra de alguns fragmentos, algumas imagens, algumas cenas, algumas conversas. Você lembra. Ah, sonhei com aquilo. O consciente. Você se projeta 100% lúcido. Tão lúcido quanto nós estamos agora. Você volta para o corpo físico, abre o olho e lembra de absolutamente tudo o que ocorreu. Normalmente estava conversando com criança, porque eram lúcidos, né? O também já comentou quando você foi. Eram lúcidos, então você está fora do corpo físico, tem um desdobramento lúcido, aquilo é fora da matéria densa, utilizando a matéria perispiritual, então ela impregna mais na sua mente, quando você está lúcido. Inclusive eu tive um desdobramento, esse eu narro no livro, quando eu tinha cerca de 17 anos, eu fui trazido no Núcleo Espírita Amor e Paz, mas ali na 7 de setembro. E a consciência despertou, já estava adentrando no centro, ainda a sede era lá, onde é hoje o departamento André Luiz, e eu vi movimento na parte de trás do centro, fui andando até lá, e tinha uma escadaria que descia para o subsolo. Na dimensão espiritual há um subsolo, onde são tratados os espíritos. E eu desci, fui lá ver o que estava acontecendo, que eu fui orientado a descer e fui lá. Cheguei lá, vi as macas todas, com os espíritos deitados na maca, recebendo tratamento. E a mãe Cristina estava lá, parada, olhando sério para mim. E ela olhou séria, brava. Você está entendendo o que está acontecendo? Aí eu abri um sorrisão feliz. Claro que estou. Estou desdobrado, conscientemente. Meu corpo está lá em casa e eu estou aqui, com um sorrisão no rosto. Né? De, ó, como eu consigo. E ela... Ah, é? E o que você está fazendo de produtivo na sua vida? Naquela época, realmente não estava fazendo nada de produtivo. E eu tenho esse compromisso com a doutrina, esse compromisso
também no lado social. E eu acordei no corpo e falei, pronto, além de bronca da minha mãe, bronca da minha avó, na época eu morava com a minha avó, agora eu vou levar bronca também dos espíritos. E levei, e a partir dali voltei a me inteirar mais com a doutrina. Foi um afastamento temporário. Foi quando acabou a mocidade, fiquei um tempinho, e aí voltei a estudar. E os sonhos oníricos? Os sonhos oníricos é aquele em que você... Deixa eu ver se coloquei aqui. Coloquei. É aquele que você fica acima do corpo físico. A maioria, né, em grande parte do tempo, fica no sonho onírico. E qual que é o problema? Onde que nasce o problema? Você diferenciar o sonho onírico do semiconsciente. Porque o inconsciente você não lembra. O consciente você lembra com perfeição. Já o semiconsciente, você lembra de alguns fragmentos. E o sonho onírico é a sua mente imaginando. É você realmente não está fazendo nada, você está apenas imaginando o que aconteceu. Então, o problema é esse. Mas é o seguinte, nós temos que entender. Todos nós fazemos desdobramentos, todos nós, todas as noites. Hoje vocês vão chegar em casa, vão dormir e vão fazer desdobramento. E mesmo os inconscientes são muito úteis. Porque os amigos espirituais se aproveitam desse momento para dar orientação, para dar ajuda, para socorrer. Então é muito inteligente quando você está em uma fase difícil da sua vida, quando tem algo importante para decidir, antes de dormir, fazer uma prece, rogar orientação, rogar ajuda. Vai ser muito comum um amigo espiritual, né, aqueles que têm entes queridos, fazerem o seu desdobramento, passarem a orientação e você acordar depois no outro dia. Você pode não se lembrar, mas aquilo fica no seu espírito e vem surgindo como intuição. E você vai poder seguir o caminho que foi indicado. Mas é a questão do diferencial, semidesdobramento e o sonho, que é o que todo mundo normalmente quer saber. Né? Porque o inconsciente não lembra de nada, o consciente lembra de tudo. Como é que você vai saber? Tem algumas dicas. Né? No livro eu trago mais, mas eu já trazendo para compartilhar com quem veio. O sonho imaginativo tende a ser ilógico. Sonhei que estou jogando a final da Copa do Mundo. Provavelmente eu não estava desdobrado jogando a final da Copa do Mundo. Então, uma análise primeira que você faz, qual que é a primeira análise? Racional, da lembrança. O que é isso que eu lembrei? Né? O desdobramento tende a ser lógico. Estava conversando com um ente que desencarnou, fui visitar um local que eu conheço, estava assistindo uma palestra, estava assistindo um curso. Ele é lógico, é razoável, dentro de uma análise racional. Os oníricos não têm uma sensação tátil, né? Então você não tem uma lembrança de algo concreto. Porque o perispírito é matéria, em outra dimensão, em outra vibração, com outras características. Mas é matéria. Então você abraça alguém no mundo espiritual, você sente o abraço. Você beija, você sente. Você aperta a mão, você sente. Então o sonho não tem sensações táteis. O desdobramento normalmente tem. Passa a mão no chão, você sente. Passa a mão na grama, você sente. No sonho costuma ser como um filme. Você assiste o que está acontecendo. Você é um mero espectador. Você vai acontecendo aquelas cenas, muitas vezes ilógicas, e você vai assistindo. No desdobramento você interage, decide. Eu vou descer por essa rua, eu vou subir nesse ônibus, eu vou entrar nessa loja, eu vou conversar com tal pessoa. Então você é agente. Existem alguns fatos comuns de quem se desdobra. Passar pelas portas, pelas paredes, volitar, vai volitando por cima do telhado, passar pelas passagens entre as esferas, encontrar entes queridos,
São lembranças típicas de desdobramento. Ah, mas toda você... Não, estou te dando elementos para você analisar a lembrança. E o sonho onírico, ou seja, imaginativo, costuma se repetir porque é algo que tem na sua mente. Então, o sonho, né? Sonhei que vi uma onda gigante e derrubava tudo. Aí daqui 10 dias sonho de novo, vem uma onda gigante e derruba tudo. Aí no outro dia sonho de novo. É algo que tem na sua mente. Então, são elementos para você tentar separar o que é sonho e o que é desdobramento. E agora falando rapidamente das técnicas. E tem algo que eu aprendi quando fui estudar as escolas espiritualistas e que mudou completamente a minha vida. É a respiração. Estudei já em livros de Yogananda, ele ensina isso, Sai Baba. Agora tem também alguns autores espíritas também ensinando, porque realmente é algo que muda completamente a sua qualidade de vida. É algo muito legal. E eu proponho agora todo mundo fazer. Vamos fazer? Vamos? Diminui a luz? Eu quero que vocês sintam o que eu estou falando. Aí vocês falam, oh, a palestra não foi boa, mas a música e a respiração foi legal. Então senta de forma bem tranquila, mãos sobre as pernas. Vocês vão respirar muito fundo, bem fundo. Inspirar, expirar, expirar. Quem está assistindo em casa faz também. Respira, puxa o ar o máximo que você conseguir. Prende um pouquinho, de forma agradável, e solta o máximo que você conseguir. Aí faz de novo. Puxa o ar o máximo que você consegue. Segura um pouquinho e solta. O máximo que você consegue também. Acabou? Faz de novo. Puxa o ar o máximo que puder. Segura um pouquinho e solta. Imagine agora um relaxamento da cabeça, passando pelos ombros, tórax, os braços, as pernas. Perceba como traz paz, relaxamento e harmonia. Pode acender a luz. Daí é bom até para dormir, quem tem insônia. Tem um par o pessoal ficou dormindo. É bom. Eu tenho filha pequena, às vezes acorda, tem que ir lá andar no carrinho, tem que fazer ela dormir. Aí eu volto para a cama, faço isso 4, 5 vezes para dormir. Então você abaixa a frequência de ondas mentais. Nós temos essa frequência. Agora vocês estão saindo de alfa, né? Vocês abaixaram para alfa. São as ondas mentais mesmo. Em regra, nós trabalhamos em beta, estamos acordados. Quando você começa a baixar, na respiração você abaixa, você entra em alfa. Né? Fica aquele soninho. Quando você dorme, você entrou em teta. Quando você dorme profundo, você entrou em delta. E que hora que tem o desdobramento? Nesse meio. Quando você começa a desenvolver e dominar as técnicas, você vai perceber que na hora que você está indo de alfa, que você vai perder a consciência, que no teta você começa a perder a consciência, ela volta, você fazendo a decolagem do corpo físico, e a consciência volta 100%, como se estivesse em beta. Mas aí você já está fora do corpo físico. Por isso que eu quis que vocês experimentassem a sensação. A gente tem que dominar a mente de ficar em alfa sem ir para teta. Tem várias técnicas que ensinam isso. E outros institutos também que ensinam a fazer isso. E aí que ocorre a catalepsia projetiva, muitas vezes. E eu estou falando porque
Às vezes tem alguém assistindo aqui ou pela internet, não vai comprar o livro, e é isso, é um desdobramento parcial. Você estava dormindo, de repente você acorda, está sem se mexer, bate um desespero enorme, você se sente amarrado, preso, você quer se mexer e não consegue. E é um desdobramento parcial. Se você ficar calmo, fizer uma oração, elevar o pensamento, se conectar com o seu amigo espiritual, você vai terminar o desdobramento. Na verdade, é um desdobramento parcial. A catalepsia é só isso. Então, não precisa ficar com medo. Né? Tem gente que procura psicólogo, procura médicos, começa a tomar remédio. Quem lembra do livro de desdobramento, eu falo que remédio ajuda. Realmente, casos de depressão, estresse, ajuda. Mas um desdobramento, não. Não ajuda. Não é caso de medicamento. Desdobramento, não. Desdobramento é um equilíbrio que você precisa ter em sua vida espiritual, em sua vida energética, em sua vida como ser humano. Então você procura a casa espírita, estuda, que você vai conseguir atingir. Adota hábitos saudáveis, por exemplo, dormir, ao invés de assistir The Walking Dead, né? Seriado de zumbi, correndo, matando todo mundo, estraçalhando. Vou pegar um livro, ler, fazer uma prece, elevar o pensamento, para mudar a sua frequência, e aí ter uma sintonia com amigos espirituais. Então não é o caso. E existe uma técnica muito interessante a ser utilizada, que é o caderno de anotações. Você deixa do lado da sua cama um caderninho, uma canetinha. A qualquer hora que você acordar, você começa a anotar. A primeira lembrança que você tiver, por mais absurda que ela seja, anota. Porque é interessante, vocês vão perceber como isso é legal. Você escreve a história de trás para frente. Uma história vai, um fato vai pescando o outro. Você vai puxando, vai puxando. Ah, eu estava aqui, aí depois estava lá, não sei o que. Ah, eu estava não sei onde, eu estava. Você vai. Você vai treinando a sua mente a fazer isso, porque você vai treinando a acessar a sua memória. E você tem que anotar tudo. E com a luz apagada, então deixa uma penumbra. Porque se você acordar, acender a luz, sentar na cama, o que vai acontecer? Volta pro beta, esquece. Em alfa é mais fácil você acessar as lembranças que estão na sua memória, no espírito. Então, ainda com a penumbra, você sente, escreve. Depois, acordado, você passa a limpo. Tudo que você se lembrou, tudo que você se recorda. E você tem que escrever tudo e até esgotar. E aí a gente vai voltar ao que eu falei para vocês. Você vai se conhecer. Porque muita coisa vai ser sonho onírico, que estava na sua mente, que veio para fora. Muita coisa foi companhia espiritual que você estava. Você vai conhecer quem são suas companhias espirituais. Por isso que eu falo que tem que ser para quem realmente quer enfrentar a realidade do espírito. O que nós recomendamos, que é a reforma íntima, a evolução. No livro eu conto que eu fazia até muito tempo, eu fiz essa técnica, a vida inteira eu fiz. Atualmente eu não faço mais porque você condiciona a sua mente a fazer isso. Ao longo da noite eu faço isso várias vezes sem precisar anotar. E eu tive um desdobramento assim, eu acordei sem desdobramento, acordei e falei, peraí, eu acabei de ter um desdobramento. Qual foi a primeira memória? Não, essa memória é ilógica. E a outra? A outra é ilógica, e fui puxando, e fui descartando, o que não era racional. Até que se tornou racional. Peraí, eu estou no pátio da comunidade Olivos Barçanufo. Estou subindo a rampa, estou entrando, estou sentando na sala de palestra, está começando um curso. E aí do meu lado uma pessoa faz uma brincadeira. Era minha avó, que já havia desencarnado. E a partir dali, teve uma sequência de memórias lógicas e depois se tornaram ilógicas de novo. Então eu consegui separar o que foi desdobramento e o que foi imaginação. Com o treino, a técnica ensina isso. É o caderninho. Ó. Então,
Quem quiser fazer, deixa o caderno e a caneta, anota tudo, não acende, para estar no mental alfa. Faz esse efeito de pesca, que é muito interessante, é muito legal. Façam só para ver como é interessante isso. E aí falar para vocês um pouquinho do que eu vi nos desdobramentos, né? Como eu falei, a gente tem que entender que são várias realidades, várias esferas espirituais, algumas menos desenvolvidas e outras mais desenvolvidas. Mas o que a gente precisa entender, precisa quebrar a barreira mental. E foi o que eu sofri por muito tempo, porque fazendo os desdobramentos eu via uma coisa, e às vezes estudando eu via outra. É que quando você está lá, quando eu estou aqui no umbral denso, eu estou pisando no chão, eu estou olhando para o céu. Estou entrando em casa, estou entrando em carro, estou entrando em ônibus. Se está dia, está sol. Se está noite, tem lua. Então, quando você está naquela realidade, sintonizado com ela, você está vivendo naquele mundo. Tem montanhas, tem mares, tem prédios, tem hotéis. O mundo espiritual é mais complexo que o nosso. Qual que é pálido reflexo de qual? Qual é pré-existente e sobrevive à destruição do outro? A gente tem que cortar da nossa mente, destruir da nossa mente a ideia de um mundo espiritual lá da novela Viagem, um jardinzão. Não, lá é mais complexo do que aqui. A vida parte de lá para cá. Se possível for, a gente tem que imaginar assim, esferas entrelaçadas. É realmente um mundo, quando você está lá. Sem entender isso, você não vai entender as obras do Chico. Esse é um desenho do livro Os Mensageiros. André Luiz e Nosso Lar. Um prédio, uma árvore. O que tem aqui? Também é do Nosso Lar. Aliás, Os Mensageiros. Projeto Imagem. Quem quiser procurar, ele desenha o livro inteiro. Pegando a descrição do André Luiz. Aqui, uma universidade, onde ele foi estudar. Céu azul, tá dia, tá sol. Então, o estado de consciência do espírito que revela sua alegria, ou enfermidade, ou tristeza, coloca ele numa sintonia espiritual que o leva para uma esfera espiritual correspondente. Porque o espírito tem que sobreviver em algum espaço-tempo do universo divino. E ele vai para o espaço-tempo, no caso, a esfera espiritual, em sintonia com ele. E quando eu falo sintonia, sintonia mesmo, ele quer estar lá. O pessoal de terça está acostumado. Imagina que tem um ônibus aqui na frente. Você entra no ônibus. Aliás, tem alguém anunciando, esse ônibus vai levar você para uma cidade que é governada por Emmanuel, Chico, né, só escuro de luz, criminalidade zero, não tem coronavírus, pode ficar tranquilo, né? Nem H1N1, que é pior. Você falou, opa, vamos lá. Fala, não, espera aí, pensa bem. Lá já estão em outro nível evolutivo. Todo mundo é vegano. Acabou a churrascaria. Não precisa de Netflix, porque você já é um espírito mais desenvolvido, porque você precisa de entretenimento vazio, né? São todos preocupados em estudar outras realidades do espírito, potencialidades. Não tem Brasileirão, Campeonato Paulista. E cerveja tem? Não, não tem. Tem cerveja. Eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Quando você lê André Luiz, você vê que os espíritos que querem mudar de esfera, eles têm que se preparar. Realmente se preparar. Por anos. 5, 6, 10 anos. Se preparando, que é uma mudança de sociedade. E a gente precisa entender que a humanidade em qualquer local que esteja. Espírito é ser humano. Ser humano é espírito. Filhos de Deus. Deus criou o espírito, criou a matéria. A Trindade não é.
Deus dos Espíritos, questão 21. Deus criou o Espírito e criou a matéria. Matéria é instrumento do Espírito. E onde houver a humanidade, vai se aglutinar e vai desenvolver formas de sociedade. Esferas inferiores, formas de sociedade econômica, sociais, tirânicas, que privilegiam poderosos, inteligências cruéis, que dominam e escravizam. Lembra algum lugar? Pois é. Esferas superiores vão desenvolver sociedades fraternas, que buscam o bem de todos, que buscam a evolução do espírito. Então, cada esfera tem a sua realidade econômica, social, da natureza e de tudo mais. Então, não adianta, novamente, fugir de nós mesmos. Não adianta falar, quando eu desencarnar, eu vou esperar a próxima reencarnação. Quando eu desencarnar, que eu vou mudar hábitos. A gente precisa acordar hoje como espíritos encarnados e, a partir daí, mudar os hábitos que nós desenvolvemos no nosso dia a dia. O desdobramento surge como uma ferramenta poderosa, mas o mais importante, o essencial, é que todos entendam isso. Aquele que leva uma vida hoje materialista, dominada pelos vícios, mesmo que siga uma religião, quando desencarnar, não tenha dúvidas que vai para uma esfera tão materialista quanto. Se você não entender que a mudança de hábitos que te levem a outros graus de consciência, que te levem a desenvolver potencialidades do espírito, e aí sim, altera o seu estado de consciência, sem isso você não vai ter sintonia com as esferas mais desenvolvidas. Não que isso seja trágico, em todas as esferas há sociedade, você vai viver em uma delas. Mas a gente tem que entender isso. Tem que ser uma escolha consciente. Eu aprendi no espiritismo, mas eu quero ser materialista. Tá bom, você está sendo materialista. Quando você desencarnar, sabe o que você vai ser? Materialista. E vai viver numa colônia? Materialista. E vai viver numa esfera espiritual? Materialista. Um regime econômico e social? Materialista. É o que você está buscando? É o que você tem sintonia? Então nós precisamos enfrentar a realidade, nós precisamos acordar para a realidade e nos conhecer e fazer a reforma íntima. Deus não espera de nós, nesse momento, que sejamos espíritos perfeitos. Seria bom, seria ótimo, mas não espera isso. O que Ele espera é que nós possamos acordar para isso. Talvez essa seja a primeira vida física em que estamos verdadeiramente tentando seguir o Evangelho. Então, vamos aproveitar. Vamos verdadeiramente seguir o Evangelho, apesar de imperfeitos. Meditemos, pensemos, analisemos. Estamos fazendo isso? Eu vou na casa espírita, aí não trabalho. E em casa? E com os amigos? E os hábitos? Estamos? Medita. Pense a respeito. Enfrenta a realidade. Porque amanhã você não pode fugir de você mesmo. E caminhando para o final, são os livros que eu publiquei, e todos eles a gente promove os livros para compartilhar o conhecimento que nós temos sem intenção lucrativa. O lucro vai para a ONG semear. Além disso, nós temos voluntários que estão lá na saída cadastrando o CPF para a nota fiscal paulista. Porque alguém aqui vai lembrar que antigamente era muito bom, né? Vinha um retorno bom daquele de dar o CPF. Hoje em dia não vem. Mas se você indicar uma entidade, é bom. Ainda aquele cálculo bom continua sendo bom para a entidade. Então você cadastra e os seus 15, 20 reais vira uma contribuição muito grande para a entidade.
Então, quem puder procurar os voluntários, pode cadastrar. Eu queria terminar a exposição com uma mensagem do André Luiz que eu gosto muito, que se refere à mensagem que eu tentei passar para vocês hoje, além do lançamento do livro, que é a principal da gente se conhecer, né? Procurar se conhecer. Ele diz: lembre-se de que você mesmo é o melhor secretário de sua tarefa, o mais eficiente propagandista de seus ideais, a mais clara demonstração de seus princípios, o mais alto padrão de ensino superior que o seu espírito abraça e a mensagem viva das elevadas noções que você transmite aos outros. Não se esqueça, igualmente, de que você é o maior inimigo de suas realizações mais nobres. A completa negação do idealismo sublime que você apreona. A nota discordante da sintonia do bem que pretende executar. O arquiteto de suas aflições e o destruidor de suas oportunidades de elevação. Portanto, queridos irmãos, despertemos como espíritos imortais que somos, filhos de Deus, que estamos encarnados e amanhã estaremos desencarnados. Enfrentemos nossas realidades, nossas fraquezas, nossas imperfeições, para que assim possamos fortalecer nossas aptidões e nossas virtudes. Obrigado, boa noite.